Boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália Sena. É um prazer imenso vir compartilhar aqui como que o Open Banking conversa ali com o Open Insurance e como as insurtechs conseguem surfar nessa onda, tá? Trazendo um pouquinho de contexto para vocês, acho que antes da gente começar a falar de Open Banking, acho que vale a pena compartilhar que até então existia uma grande dúvida de quem era dono dos dados financeiros, né? E aí, quando entrou a LGPD, quando a LGPD entrou em vigor, deu para ficar bastante claro que hoje o usuário precisa estar no controle ali operando as suas informações, né? E aí, quem vem para orquestrar tudo isso, de fato, é o Open Banking. Então, hoje, a nossa realidade é, se você tem uma conta no banco A e quer contratar algum produto e serviço no banco B, hoje você não consegue uma oferta de um produto legal justamente por ele não te conhecer. E aí o Open Banking vem exatamente para padronizar esse compartilhamento entre as instituições e para promover para você aí uma oferta bacana de produtos e serviços. Mas acho que o mais importante disso é que o Open Banking é o primeiro passo para um ecossistema muito maior. Então, quando a gente entra numa segunda camada ali de Open Finance, a gente começa a compartilhar algumas informações de dados de investimento e também de seguros, né, que o Open Insurance entra aí nessa camada, até numa camada maior que a gente está chamando de Open Data, tá? É um grande diferencial você conseguir, de fato, compartilhar suas informações de utility, enfim, de telco e tudo mais, porque, de fato, o usuário passa a ter controle aí das suas informações, tá? Como que isso vai funcionar aqui no Brasil, pessoal? Quando a gente fala de Open Banking, quem está liderando todo esse processo regulatório é o Banco Central, tá? Então, a gente tem 4 grandes fases aí que a primeira começou ali no começo do ano, né? E aí, quando a gente fala de primeira fase, a gente ainda está num escopo de dados abertos. As instituições começaram a compartilhar dados de serviços e produtos e canais digitais que eles ofertam ali os seus produtos. Mas o coração, de fato, do Open Banking começa na fase 2. Então, algumas grandes instituições já começaram aí um movimento escalonado de compartilhamento, né? E aqui o usuário, de fato, começa a ficar no controle. Então, toda a parte de consentimento e autorização, desde que você autorize o compartilhamento da sua informação, você consegue fazer essa troca aí, compartilhamento entre as instituições, tá? Quando a gente fala de fase 3 aqui do Open Banking, é uma coisa bastante legal ali de um benchmark que o Banco Central trouxe ali da Europa. Eles criaram uma modalidade nova chamada iniciador de transação. Então, qual que é o impacto ali para o usuário final, tá? O usuário final ele vai conseguir iniciar uma transação fora do seu aplicativo. Então, você pode estar ali em qualquer outro aplicativo que você usa no seu dia a dia e você consegue iniciar essa transação ali onde você detém sua conta, né? E aí, aqui que começa todo o escopo que a gente chama de Open Finance na fase 4, né? A partir da fase 4, começa o compartilhamento aí de informações de investimento, e aí as informações de seguro entram nessa, e aí que começa o Open Insurance, tá? Quando a gente fala de Open Insurance, SUSEP é quem está regulando, enfim, regulamentando todas essas regras aí para as corretoras e seguradoras, e ela vai seguir um cronograma bem parecido com o Open Banking, tá? Quando a gente fala de fase 1 ali do Open Insurance, a gente ainda está falando de compartilhamento de dados abertos, então as corretoras, todo mundo que é regulamentado pela SUSEP começa a compartilhar quais são os produtos que eles ofertam, né? Numa fase 2, aqui sim já começa todo o compartilhamento de apólice de seguros, seguros de previdência, seguros, enfim, prestamista, funeral, toda essa parte você já consegue, de fato, solicitar o compartilhamento para onde você está cotando ali o seu seguro, tá? E aí, assim como o Open Banking, a SUSEP também criou ali uma figura de iniciador de seguros, né? Hoje, todo mundo aí no mercado faz um depara para os corretores, mas aqui a ideia é exatamente a mesma coisa da figura ali do iniciador de transação do Open Banking. Antes da gente começar a falar um pouquinho das dores do mercado e como as insurtechs elas vão surfar aí nessa onda de Open Banking e Open Insurance, acho que vale a pena contextualizar vocês um pouco em relação ao mercado de seguros, né? O mercado de seguros é um mercado bem tradicional aqui no Brasil, que vem crescendo ao longo dos anos. Então, se a gente pegar ali os números do ano passado, aproximadamente mais de 400 bilhões de reais foram arrecadados em prêmios, enfim, volume recebido ali para esse mercado.
E isso representa aproximadamente 6,5% ali do PIB brasileiro, tá? Um outro fato importante também que é legal de compartilhar é que é um mercado extremamente concentrado, tá? Se a gente for pegar essa representatividade ali do setor, mais de 75% do mercado está concentrado ali em 10 grandes seguradoras. E para evidenciar que, de fato, o mercado está crescendo, se a gente pegar o primeiro semestre desse ano versus o primeiro semestre do ano passado, a gente teve um crescimento aí de mais de 20%, tá? Então, é um mercado que está bem reaquecido aí pós-pandemia e tem tudo para crescer nos próximos semestres, nos próximos anos. E aí, dentro, enfim, de todas essas dores do setor, de toda essa concentração, as insurtechs entram para, de fato, resolver algumas dores, né, que existe. Quando a gente fala de evolução tecnológica, até pelo mercado ser um pouquinho mais, digamos assim, tem risco envolvido ali em todo esse processo, a evolução tecnológica desse setor, ela vem muito puxada ali pelas insurtechs, né? Quando a gente fala de baixa eficiência na jornada do cliente, tem muito a ver com essa evolução tecnológica. Por conta dessa baixa evolução tecnológica ali no mercado, as seguradoras elas têm uma dificuldade muito grande de trazer eficiência para essa jornada do cliente. Então, desde o momento em que você está cotando um seguro até no momento de um pagamento de sinistro, por exemplo, existe muita fricção, tá? E aí, isso tudo também tem a ver com a baixa oferta de produtos personalizados. A partir do momento que as seguradoras não têm acesso às suas informações, não têm acesso a quem você é, dificilmente elas vão conseguir ofertar o produto certo com uma precificação justa para você. Isso tudo fica evidente quando a gente olha a penetração do mercado de seguros, tá? Hoje, aproximadamente 20% da população ativa somente tem seguro contratado. Quando a gente passa para as oportunidades e como que o Bankley pode te ajudar nisso, acho que pegando ali, linkando as 3 grandes dores desse setor, quando a gente fala de evolução tecnológica, o que a gente quer trazer de proposta aqui para as insurtechs, tá? Para vocês acompanharem todo o movimento de Open Insurance, acho que vale a pena preparar o terreno aí com as nossas APIs de Open Banking, tá? Então, hoje a gente tem algumas APIs abertas ali, tanto de onboard e de pagamentos, que a gente já traz um gostinho do que é esse sistema aberto de APIs padronizado, justamente para melhorar a eficiência na jornada do cliente, né? Quando a gente fala em automatização de processos, dá para fazer várias coisas ali com as nossas APIs de pagamento. Você consegue cobrar tarifa, você consegue fazer, recorrência de pagamentos, até, enfim, a parte de inteligência de dados, que a gente entende que com as informações de Open Insurance, junto com as informações de Open Banking, novos modelos de negócio vão surgir, você consegue, de fato, trabalhar essas informações dentro de casa. E aí, sim, a gente vem com a grande novidade, a partir do ano que vem, a gente vai lançar a nossa plataforma de Open Banking as a Service, então todo parceiro Bankley vai ter acesso a esse ecossistema através da gente, tá? Tanto na posição de doar informações, quanto na posição de receber também. E é isso, pessoal, foi isso que eu trouxe para vocês. Espero que tenham gostado aí do caso de uso. E agora vamos abrir as perguntas aqui para a Mari. Mari? Show de bola. Nath, sensacional, né? Trazendo aqui um tema extremamente relevante, né? Que as pessoas querem conhecer mais, né? Qual que é a diferença, essa diferença que a Nath mostrou pra gente muito bem, entre Open Banking, Open Finance, Open Insurance. Então, acho que deu uma clareada boa aqui, né? No nosso público. Eu tenho muitas perguntas aqui pra Nath. Vamos lá, Nath. A primeira pergunta. A maioria das seguradoras não possuem soluções via API, ainda operam via extração FTP. O Bankley atuará como um hub que fará esse back-end e front-end com seus clientes, retornando todas as possíveis seguradoras em determinada operação? Acho que parte dessa resposta casa bastante com o teu pitch aí, né, Nath? E aí? Quando a gente fala aqui da acesso no mundo de Open Insurance, tá? Hoje a gente não é uma seguradora, não somos regulamentados pela SUSEP, mas nós somos regulamentados pelo Banco Central. Então, hoje a gente tem acesso a todo o ecossistema, quando a gente fala ali de fase 3, de detentor de conta, a gente entra como de forma obrigatória, mas até para a gente conseguir criar uma solução de Open Banking bacana, a gente entrou como voluntário nas fases 1 e 2, tá? Até por isso que a gente vai disponibilizar toda essa plataforma para vocês. Mas falando de Open Insurance, a nossa participação, nós não somos regulamentados pela SUSEP. Então, nós não faremos esse trabalho de agregador aí de informações de seguradoras. Perfeito.
Outra pergunta aqui para a Nath. Nath, os parceiros Bankly terão acesso à plataforma Open Banking através do Bankly? Ou seja, né, é um produto que os clientes Bankly também vão poder consumir? Sim, exatamente. Como eu disse, quando a gente fala de fase 1 e 2, de fato, através do Bankly, vocês vão ter todo acesso a esse ecossistema gigantesco para criar novos modelos de negócio. Joia. E a última pergunta aqui, pessoal, uma pergunta bem específica agora, hein, Nath? No modelo de Open Banking, quem que fica com consentimento? Seria o Bankly ou o parceiro do Bankly, no caso do nosso cliente? Nossa, ótima pergunta, porque é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência. Como a gente está encabeçando aí, entrando em toda essa fase 2, principalmente de troca de informações, né, nas duas pontas, toda a gestão de consentimento vai ficar com o Bankly, tá? Estamos preparando aí nossa plataforma para fazer toda essa gestão e todo esse motor aí de consentimento para os nossos parceiros.